tradição aqui no Linha de Passe. Quem não viu, ó. Quem não viu, Vitor Birner, do nosso React no YouTube, perdeu uma das maiores atuações de previsão de perda de pênalti. Na verdade, eu faço isso sempre. Mas agora não tava tá no filmado. YouTube. É isso. E eu convido vocês, novidade. sempre que tiver assim, tem linha de passe, tiver um jogo que pode ir pros pênaltis, a gente sempre tá aqui um pouquinho antes fazendo o react dos pênaltis. Tá virando uma tradição já. Então, quando tiver pênaltis, dá uma olhadinha no YouTube. É sempre divertido, né? Com o time dos outros, então, uma beleza, né? Com o time dos... Olha, graças a Deus, o meu não tá jogando. É isso aí. Eu tô tão feliz que meu time não tá jogando esse final de semana. Não tem nada que ver. Chega daquela toxicidade. Como a performance de Birner sensitiva. Olha, a partir de hoje, você que conhece Márcia Sensitiva, não é? Foi bem na ida, bateu com muita personalidade o pênalti hoje. E talvez o Ryan seja, da final, o melhor jogador em atividade. Da final. Vamos começar por aí o nosso papo? Da final, sim. Vamos porém, começar o nosso papo. Porém, assim, dando uma de Birner sensitivo, ninguém vai tomar vermelho dessa confusão. O árbitro não vai tirar o não, hein? Ele não vai. Pô, era papo não estraga a final. Ele não vai bancar um desfalque e o mundo na orelha dele amanhã. O mundo vascaíno, né, na orelha dele, né? Porque aí o Vasco tá no final. Principal prejudicado. A gente viu ali uma finalização do Ryan no começo do jogo, então vou começar aqui pelo Zupa. Começa. A classificação do Vasco passa pelo Ryan, é isso? Passa. Boa noite, William. Boa noite a todos. Um abraço ao fã de esporte. Parabéns ao vascaíno que nos assiste. Parabéns ao corintiano que nos assiste. Teremos uma bela final da Copa do Brasil. Passa pelo Ryan pelo jogo da ida, né? O Ryan jogou bem hoje também. O Ryan não fez estrago hoje porque ele encontrou pela frente dele dois quarentões que atrapalharam a vida dele. Thiago Silva. O Thiago e o Fábio que jogaram uma enormidade. Mas se o Vasco podia perder por 1-0 para chegar nos pênaltis, é porque no jogo de ida o Vasco teve os seus caminhos à vitória traçados pelo Ryan com o gol de empate, com a jogada que terminou no segundo gol do Pablo Verratti. Acho que no geral uma classificação justa do Vasco. Foi um jogo hoje disputado. O Vasco jogou melhor a ida do que a volta, mas foi um jogo bastante disputado. Onde o Vasco no segundo tempo estava perdendo o jogo, perdeu o jogo de fato, né? E o Vasco foi pra cima, tá aí o Thiago também ganhando na corrida do Ryan. Você falou, jogou melhor ainda do que a volta, desculpa te interromper. Você não acha que o primeiro tempo do Vasco foi bom, não? Eu acho que o Vasco jogou bem. A gente vê o Fábio trabalhando, duas excelentes defesas. Acho que o gol foi até um castigo ali, até pela forma como aconteceu. Sim, o Vasco finalizou mais. O segundo tempo do Vasco no jogo da ida foi o melhor momento do Vasco nos 4 tempos que disputou. Mas assim, 2-1 num jogo, 1-0 no outro, acho que ficou de bom tamanho. E o Vasco merecia passar, não que o Fluminense não merecesse, não seria nenhum tipo de injustiça. Mas passou quem fez mais, tá aí o Fábio pegando um chute de pé direito do Ryan. E chega a final, que pro Vasco vale muito, né? A gente também vai ter que falar daqui a pouco sobre o quanto essa final vale para os dois times que chegaram até lá. Bom lembrar que o ano passado o Vasco foi semifinalista, foi eliminado pelo Atlético Mineiro, né? E agora chega a final, quer dizer, são 2 temporadas aí onde o Vasco ele consegue, mesmo com as suas dificuldades financeiras, mesmo com muita coisa para resolver. 2 semifinalistas do ano passado. Exatamente. O Corinthians cai para o Flamengo, o Vasco cai para o Galo. E chegam de novo agora na final. O Vasco e o Corinthians também com dificuldades financeiras absurdas e tem chegado em semifinais, finais. Recentemente a gente fez a final lá com o Flamengo. 22. Né? Em 22 o Maracanã foi para os pênaltis e quase que ainda consegue o título. Agora o Paulo Henrique, jogador de seleção brasileira inclusive, né, Calçade? Esse aí vai ter que agradecer a galera, vai ter que pagar jantar para todo mundo, que ia para conta dele, coitado. Olá, boa noite, né? É um acidente de trabalho, né? Essas coisas acontecem nos piores momentos, geralmente, né? Porque ele é o protagonista, né, daquele gol do Fluminense, num início muito bom do Vasco. Eu vejo que é preciso entender os momentos dos times que chegaram à final e daqueles também que ficaram pelo caminho. Um fato muito curioso é que o terceiro e o quinto colocados do Campeonato Brasileiro, com 19 vitórias cada um, com saldo de gols, as duas equipes com saldos positivos, foram desclassificados pelo 13º Corinthians, no caso do Cruzeiro, e o 14º Vasco. Corinthians e Vasco terminaram o Brasileirão, eu estou usando o Brasileirão como um balizador, para a gente entender porque era a referência mais recente dos dois. Exato, que equipes chegaram para a disputa da Copa do Brasil. Embora seja um campeonato completamente diferente, mata-mata, até a parte estratégica, ela é diferente. Como você arma a equipe e que propósito você coloca na equipe. Porque eu jogo a primeira fora, jogo a segunda em casa, como é que eu vou me comportar? Nesse caso, variava a arquibancada, o estádio é o mesmo.
né? Corinthians e Cruzeiro, sim, né? Um jogo em Minas, outro em São Paulo. Mas você pega assim, as defesas de Corinthians e Vasco, ambos tiveram 5 gols saldo negativo. E o Vasco, é a terceira pior defesa do Brasileirão, tomou 60 gols. Você fala os estímulos que vêm de fora, aquilo que o treinador deseja, né? E no caso do Vasco, você vê que o Vasco ele tentou o máximo que ele pôde se impor no jogo de ida, no jogo agora da volta. Ele poderia ter começado, para usar o exemplo do outro jogo, o Corinthians pegou o regulamento, 1-0, vantagem, botou debaixo do braço e tomou o sufoco do Fluminense no primeiro tempo. O Vasco não, falou: eu tenho a vantagem, logo eu vou aproveitá-la e jogar de outra forma. E o início foi bom. Então são posturas diferentes e o legal é nenhum jogo é igual ao outro. Com as mesmas equipes, pode ser dentro do mesmo campeonato, cada partida é diferente. E isso, essa semifinal aqui, essa perna, provou isso pra gente. Acho que o Vasco o Vasco, ele teve uma mudança, né? O Andrés Gomes e o Ryan são caras que modificam radicalmente a forma de jogar. Essa é uma boa chance que o Fábio pegou no primeiro do tempo. Verratti ser hoje um jogador para uma opção de mudança de característica. Sim. E não a única característica que o Vasco tinha. Até então, pouco tempo atrás, era o Vasco do Verratti. Do Verratti no sentido de que vamos trabalhar para a bola chegar na cabeça dele. Agora o Vasco está num outro sentido. E os favoritos, por tudo que a gente tinha recentemente, eram mesmo Fluminense e Cruzeiro. Porém, as duas classificações vieram em cobrança de pênalti. Então não teve assim um 3-0, um 2-0, nada disso. São placares... E com muita dedicação dos classificados. A gente falava em virada de chave. A postura do Vasco foi uma postura, eu acho que, olhando toda a trajetória do Vasco no Brasileirão, toda a dificuldade dele, dos jogadores, do Diniz, montagem de elenco, o Diniz conseguiu chegar ao final do ano tirando assim, uma energia legal, uma vibração. O time realmente atendendo aquilo que o treinador pensa, indo para dentro de campo. A execução nem sempre é a melhor possível, mas senão Corinthians e Vasco não teriam ficado na 13ª e na 14ª posição. É curioso, né, Jair, até passar para você que você pegou a palavra aí, quando a gente foi acompanhar a final da Libertadores, o discurso do Abel, da Leila, do pessoal, era virada de chave, né? Que é virar a chave, que termina mal o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras e tal, etc. E a virada de chave, porque era outra competição, porque era Libertadores, que era outro momento, outra situação e tal. A gente não viu essa virada de chave no Palmeiras na final contra o Flamengo. Não viu, né? De quem a gente viu virada de chave mesmo foi do Corinthians, mas agora a gente está falando primeiramente do Vasco e desse Vasco que fez uma reta final assim muito ruim, sendo goleado em uma equipe, claro, B ali para o Atlético Mineiro, mas sendo goleado, mas que realmente fez 2 jogos, acho que exemplares aí para a temporada dele com o Fluminense, né? Boa noite, William. Boa noite aos amigos. Boa noite, fã de esportes. Assim, o Vasco com goleadas sofridas, aquela goleada, por exemplo, em cima do Internacional, parecendo... Não foi um ponto fora da curva, tendo em vista que foi a reta final do Vasco, mas a gente falava antes, justamente em relação ao favoritismo. Cruzeiro e Fluminense eram os favoritos e a gente justamente falava, Corinthians e Vasco precisam de uma virada de chave. Precisam realmente ali, acabou, beleza, acabou o Campeonato Brasileiro, acabou o ano. A gente tem agora aqui quatro jogos para conquista de um título. Então tem que virar a chave, acabou, esquece o Campeonato Brasileiro e ir para a Copa do Brasil. E os 2 times, para mim, fizeram isso desde o primeiro jogo. O Corinthians vencendo o Cruzeiro lá, fazendo um jogo excepcional, ali conseguindo travar a equipe do Cruzeiro, e o Vasco, a partir... Aí eu vou pegar o gancho no que o Zupac falou, porque foi tema da gente no Sport Center também da manhã. A partir do segundo tempo, a mudança que o Diniz faz de tirar o Ryan, de ficar ali centralizado de costas, que não é a posição que o Ryan fica confortável, jogando o Ryan um pouco mais aberto e botando o Nuno Moreira e o Coutinho um pouco mais centralizados, com o Andrés Gomes com liberdade pelo lado esquerdo, para mim ali foi a mudança que fez com que o Vasco voltasse ao jogo, né, nos 2, né? Tanto na primeira ali no segundo tempo, quanto nesse segundo jogo de hoje como um todo. O Andrés Gomes, que às vezes toma algumas decisões equivocadas, fez 2 jogos espetaculares. Muito rápido